graça e paz de Jesus seja conosco, amém? Você deu boa noite à pessoa próxima a você? Do seu lado, atrás, próximo. Se você não fez, você tem a liberdade para fazer isso antes. Se você quiser levantar do seu lugar para fazer isso, você pode fazer. Desejar uma boa noite. Louvado seja Deus. Eu tenho falado para os irmãos, falei pela manhã, vou repetir de novo, né? É um tempo muito mais agradável você aquele calorão, não é ou não é verdade? Esse tempinho ameno, esse arzinho, que coisa boa, né, irmão? Principalmente para quem é mais fortinho igual a mim, né? Aquele calor, chuva pra caramba, que fica, né? Mal cheiroso, que demole, não pode ficar por aí, né? Está bem apertado aquele calor, Deus está misericórdia. Agora esse tempinho não, as pessoas se vestem melhor, né? Você pode botar um pouquinho melhor, pode comer melhor, pode dormir melhor, não é verdade? Que coisa boa, mas tudo que Deus faz é bom, e nós devemos adorá-lo por isso. A Bíblia diz que Deus fez as estações lá em Gênesis para que ao tempo certo as coisas aconteçam. Já dizia Salomão que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, do céu. E nós louvamos a Deus porque aprove ao Senhor que esse tempo estivesse mais ameno para que a gente pudesse estar aqui essa noite. E nós estamos gratos por isso. O irmão Adelso, né, uma vez me deu uma suadinha com pena de mim, né, meu irmão? Porque eu estou muito com aquele calor. A Elza uma vez me deu um lenço, lembra disso? Então, os irmãos se sentem pastor, que passou com esse tempo quente, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que nessa noite nós sejamos achados com esses adoradores. E meus irmãos, eu falei pela manhã, vou repetir agora à noite, durante o mês de abril, nós estaremos fazendo um momento mais especial na Escola Bíblica Dominical. Costumeiramente, nós pensamos sempre na educação cristã durante o mês de abril. Os batistas, de modo geral, em sua maioria, pensam sobre a educação cristã, dão ênfase na educação cristã. E nós iremos fazer isso evocando aos irmãos, trazendo à memória dos irmãos o que este ano se completará. Este ano, dia 31 de outubro, estará completando 500 anos da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero fixou no castelo de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses. E as 95 teses geraram uma revolução que originou o que nós temos hoje como cristianismo protestante, ou mais conhecido nos dias de hoje como evangélicos, de modo geral. Tudo iniciou nesse momento marcante de Lutero. Nós estaremos aqui durante abril tratando sobre esse assunto, levantando para os irmãos temas importantes da reforma, como salvação pela graça, como somente Cristo como Senhor,
como somente a Deus devemos a glória, somente as Escrituras sendo o nosso pressuposto de regra de fé e prática, e nós teremos pastores de fora, né, homens extremamente gabaritados, como por exemplo o doutor Henrique, que é deão do Seminário Teológico Betel. Pastor Henrique Ribeiro de Araújo estará conosco no dia 9 de abril, estará falando sobre a teologia da cruz em Lutero, partindo do pressuposto da Constituição Teológica de Lutero, que sem cruz não existiria evangelho. Então, o Henrique vai estar falando, o pastor Tiago Veloso Filho, amigo pessoal, que já teve algumas vezes falando com os irmãos, estará ministrando também durante 2 vezes neste domingo, falando sobre a salvação pela graça, a salvação pela fé, sobre temas da reforma protestante, e o pastor Valmir Roberto de Almeida Rocha, que hoje é pastor da primeira igreja batista em Pilares. Está falando. Amigo pessoal da primeira igreja batista em Pilares, foi seminarista comigo na primeira igreja batista em Oswaldo Cruz. Valmir já teve aqui algumas outras vezes, os irmãos devem lembrar dele, é um baixinho, né? E esteve aqui ano passado falando no culto jovem, no mês da juventude, e este ano vai retornar para falar sobre a reforma. Então, os irmãos façam uma força para estar domingo de manhã com a gente. Vai ser uma programação especial para a Escola Bíblica Dominical, teremos classes únicas, nós teremos gincana, nós teremos uma série de coisas para tentar aí fazer o mês da Escola Bíblica Dominical mais dinâmico, mais atrativo e também mais enriquecimento de conhecimento dos irmãos, tá bom? E também no dia 16, na Páscoa, será o nosso culto da Páscoa. Nós teremos batismo durante esse dia, na verdade, no culto da noite, e nós também teremos ceia do Senhor. E iremos, obviamente, como toda a cristandade mundial, pensar sobre um dos pilares da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse morrido, mas se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, diz o apóstolo Paulo, em vão é a nossa fé. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, essa convicção plena da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, isso que nos outorga, que nos dá a salvação no Senhor. Então, nós vamos pensar sobre a questão da morte, da ressurreição de Jesus na Páscoa, como de costume sempre o fazemos. Tá bom, irmão? Então, eu queria pedir aos irmãos que evitassem, se pudessem viajar nesse período, para nos dar aí o ar da sua graça, da sua presença. Nós sabemos que o pessoal geralmente viaja, mas se você puder não viajar, nesse feriado especificamente, é um feriado muito importante na vida de todo crente. Eu acho que especificamente a Páscoa e o Natal devem ser encarados de uma forma mais introspectiva, de reflexão sobre o que nós estamos fazendo para o Senhor. Já dizia o antigo hino, morreu por mim, e que faço eu por ti. É o momento que nós refletirmos sobre isso. Eu queria pedir isso aos irmãos, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus para o nosso culto, pedir a você que abaixa a cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor, nós estamos com o coração grato na sua presença, gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, gratos a Deus por o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a sua bênção, tem nos dado a sua provisão. O Senhor tem sido conosco, o Senhor, ó Deus, tem sobre nós derramado a tua graça, o Senhor tem nos elegido, ó Deus, para o tipo do reino do teu amor, e nós somos gratos por isso. Somos gratos, Senhor, pela possibilidade de termos a liberdade, ó Deus, de chegarmos diante do Senhor e prestarmos um culto de louvor e adoração a Ti. Nossos irmãos, mundialmente, ó Deus, estão agora sendo perseguidos, maltratados, ultrajados, ó Deus, simplesmente por chamarem, simplesmente por reconhecerem o teu senhorio, o teu sacrifício, e ó Deus, não terem a liberdade de poder prestar culto. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos essa liberdade. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque
já há bastante tempo nós temos a tua palavra no nosso idioma, podemos lê-la, podemos estudá-la, podemos nos debruçar sobre ela e conhecer melhor. Nós te louvamos, pedimos ao Senhor, ó Deus, Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Eu encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Eu preciso de uma bateria por baixo, se tiver. O baixo começou a ter um som estranho.
amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, Ele me amou. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele Me ama. me ama. Ele
de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus. Passa a palavra para o pastor Roberto. Som. Amém, irmãos? Você crê nisso? Que Deus tem uma nova história para você? Que Deus pode reescrever a sua história? Deus pode reinventar a sua história? Deus é especialista em fazer esse tipo de coisas. Eu queria pensar com vocês essa noite exatamente sobre o texto de onde essa música se originou. Gênesis capítulo de número 15. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo
em Gênesis, no capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas 6 versos da palavra de Deus. Os primeiros 6 versos do capítulo de número 15 do livro de Gênesis. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, diz assim o texto sagrado: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso, um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. E nas traduções antigas, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. As traduções antigas diz exatamente assim. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós? Senhor, nós queremos colocar nesse momento nossas vidas diante de Ti. Colocar diante do Senhor os nossos corações, as nossas mentes, e pedir ao Senhor que o Senhor nos esvazie para todas as preocupações, para tudo aquilo que de alguma forma possa nos afastar, nos tirar, ó Deus, nos distrair de ouvir a Tua voz. Prepara os nossos corações para a boa semente da Tua palavra. A oração que Te fazemos, o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Abraão está diante de um momento muito conturbado para ele. Deus aparece a Abraão, a história de Abraão começa em Gênesis capítulo de número 22. Deus aparece a Abraão e faz o Abraão um chamado. Na sua Bíblia, o subtítulo que tem lá deve estar assim: o chamado de Abraão. Deus chega a Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei os que abençoarem você, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tu serás uma grande nação, de ti sairá uma grande nação. A peregrinação de Abraão inicia-se com esse chamado de Deus em Gênesis capítulo de número 12. E meus irmãos, me parece, como eu falei de manhã, quando eu li 1 Coríntios capítulo de número 1, e falei para os irmãos sobre a loucura do Evangelho, que o Evangelho é um chamado à loucura. O Evangelho contraria os princípios, os padrões desse tempo presente. Me parece que Deus faz um chamado a Abraão, e esse chamado vai contra toda a lógica humana. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você imagina Deus aparecendo para você e falando assim: olha, sai do meio aí onde você tem a tua casinha própria,
né? Onde você está com a tua família, onde você está tranquilo, estabilizado, junto com os teus, e vai para um lugar que você nem sabe onde é ainda, mas eu vou te mostrar, e você lá vai ser bem sucedido, eu vou te abençoar, você vai abençoar uma multidão de gente. Meus irmãos, isso é extremamente difícil. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Deus não trabalha dentro da lógica humana. Abraão obedece ao Senhor, sai da tua terra e vai rumo à terra que Deus está lhe mostrando. E no meio disso tudo, irmãos, Deus faz uma promessa a Abraão e a Sara, sua mulher: eu lhe darei um filho, e do seu filho virão muitas gerações, uma descendência enorme. Só que tem um problema nisso. Você deve lembrar que quando Deus aparece a Abraão, pela primeira vez, provavelmente, dizem os estudiosos, Abraão tem 90 anos. Quando Deus chama Abraão para sair da terra que ele está, para ele ir para uma terra de peregrinação, quando Deus aparece a Abraão e faz a promessa do filho, ele agora já está com 99 anos. 10 anos se passaram, já um casal de senhores, de idosos. Sara, quando Deus faz a promessa, os irmãos lembram que ela está por detrás da tenda, ouvindo a conversa de Abraão com os anjos. Ela o quê? Ela ri. Ela ri. Ela fala: como eu já encerrei o período das mulheres, ou seja, eu estou na menopausa, eu não posso mais ter filhos, como eu vou ter filho? E aí o anjo vira para Sara e fala: por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Por acaso há alguma coisa impossível para o soberano, para o eterno, para o criador de todas as coisas, para aquele que criou todas as coisas, simplesmente pelo poder da sua palavra? Há alguma coisa impossível para Deus? E meus irmãos, o Abraão continua a sua peregrinação e ele começa a entrar em crise. O seu emocional se abala, o seu psicológico se abala, porque o filho não vem. A Sara não engravida. E isso gera um medo em Abraão. Isso, irmãos, é demonstrado logo no primeiro verso. Um dos mandamentos, dos imperativos que mais aparece na Bíblia é essa expressão que Deus usa ao iniciar a fala dele com Abraão no texto que nós acabamos de ler. Não temas. Não temas. Muitas vezes nós vimos na Bíblia homens que estavam com medo. E Deus apareceu para eles e falou: não temas. Quando Moisés estava prestes a abrir o mar vermelho, e ele estava com medo, Deus falou que para ele: Moisés, por que você ainda está aí chorando? Diga ao povo que marche. E Deus foi com Moisés. Moisés foi um grande líder. Moisés levou Israel do cativeiro do Egito e tirou o povo até a porta da terra prometida. Um líder fantástico, treinado por Moisés, o sucedeu. Quando Josué o sucede, Josué está cheio de temor, está cheio de medo, ele vai suceder o grande Moisés. Deus aparece a Josué e diz a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo. Em algumas traduções, não temais. Jesus aparece ao homem que está com a sua filha dormindo, e aí Jesus dá uma palavra a ele: não temas, apenas creia, porque se tu creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, Abraão estava com o coração temeroso, Abraão estava com o coração triste, Abraão estava com o coração preocupado, porque Abraão estava olhando para as circunstâncias. Abraão estava olhando para o momento de vida que ele estava vivendo e estava perdendo a direção de quem é o Senhor, a noção de quem é o Senhor, de quem o havia feito a promessa. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Nós perdemos a dimensão, a direção, a visão de quem é o Senhor, porque começamos a olhar para os problemas ao nosso redor.
Começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a olhar para as coisas e acabamos ficando com medo. Acabamos esquecendo-nos de quem é o Senhor e que para Deus não há impossíveis. E aí, irmãos, o que me parece é que a palavra do Senhor a Abraão é para tratar o coração de Abraão. Abraão estava com sua fé abalada. Abraão estava com a sua fé meio dúbia. Ele que foi chamado o pai da fé. E aí, irmãos, eu aprendo uma coisa muito interessante nisso. Não existe supercrente. Não existe alguém que jamais não vá sentir medo, não vá ter temores, não vá sentir as coisas que estão ao seu redor ou circundando. Não existe isso. Inventaram uma moda de que crente tem que ser super-herói. O crente não pode chorar, o crente não pode sentir dor, o crente não pode ficar doente, o crente não pode... Isso é balela, meu filho. Crente tem depressão se não se cuidar, crente fica doente, crente se não se cuidar, se não tratar, tem síndrome do pânico. Isso não é demônio não, tá? Isso é cientificamente provado aí pelas patologias da vida aí, meu filho. Se você não se cuidar, não se tratar, não for procurar um especialista, você vai, a tendência é piorar. Irmãos, o crente está à mercê de todas as mazelas da vida do tempo presente, como qualquer outro ser humano. Eu e você temos medos. Imagine, irmãos, você está tudo bem no seio familiar e de repente você descobre que alguém querido seu está com uma doença muito difícil. Meu irmão, é uma notícia muito difícil, é ou não é? É uma notícia pesada. É natural que isso de alguma forma possa causar em você um medo, um balanço. É natural isso. A grande questão é o que você vai fazer disso, entende? O medo não é o problema. O problema é que nós, às vezes, nós não encaramos os nossos medos. Nós não enfrentamos os nossos medos. Nós não vamos contra aquilo que estamos temendo. E aí entra a resposta de Deus a Abraão. Abraão confessa a Deus qual é o medo que ele está no coração. Verso de número 2, o Abraão fala para Deus: Senhor, o meu descendente vai ser o Eliezer, Senhor. O Senhor me prometeu um filho, até agora não aconteceu nada disso. Eu vou dar tudo que é meu, porque eu não tenho nenhum filho, Senhor. Nenhum filho eu tenho para dar minha herança. Eu sou um cara rico, eu sou um cara próspero. O que adianta eu ter a riqueza que eu tenho? É isso que Abraão está falando para Deus. O que adianta ter o dinheiro que eu tenho, as terras que eu tenho, o gado que eu tenho, se eu não tenho nenhum filho para dar isso, Senhor? Eu vou ter que dar para um servo da minha casa. E Deus vira para ele e fala assim: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, o teu galardão. O escudo, ele serve para quê, irmãos? Numa batalha, vocês já viram muitos filmes medievais, principalmente, o escudo serve para que o cavaleiro seja o quê? Protegido. Para que o cavaleiro não sofra o quê? Danos. O que Deus estava falando para Abraão é que ele estava à frente de Abraão, protegendo Abraão das circunstâncias que o rodeavam. Deus faz isso com a gente também, irmãos. As lutas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm, o medo vem, mas se nós confiarmos que o Senhor é o nosso escudo, Ele está à nossa frente, nós podemos encarar os nossos medos. Amém, irmãos? Você e eu precisamos entender isso. Precisamos encarar os nossos medos, porque senão você vai ficar paralisado. O medo paralisa, o medo bloqueia. Tem pessoas que ficam bloqueadas por causa dos momentos em que estão vivendo. E aí, irmãos, o problema é o seguinte, é que muita gente não consegue lidar com as suas emoções. Muita gente não consegue lidar com os seus problemas. E começa a colocar a culpa dos seus problemas, das suas perdas, dos seus medos em terceiros. E eu tenho falado isso muito aos irmãos.
As pessoas do nosso tempo, elas não conseguem enfrentar os seus problemas de frente e preferem terceirizar isso e colocar culpa nos outros. Ah, eu estou passando isso porque você fez isso. Ah, eu estou passando isso porque você me proporcionou isso. Ah, eu estou passando isso por isso. Abraão, ele estava aqui, ele estava com medo, e ele sabia que isso era um problema de quem? Dele. Senhor, eu não estou conseguindo ter filhos. Você precisa se conscientizar dos seus medos, dos seus traumas, das suas dificuldades, e fazendo Deus de escudo, avançar contra isso. Irmãos, se nós não fizermos isso, nós vamos adoecer. Se nós não encararmos os nossos medos, se não encararmos os nossos traumas, nós vamos adoecer. Eu falei sobre Josué e cito Josué novamente. Eu tenho Josué numa grande estima, é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Suceder um cara igual Moisés não era fácil. Moisés foi um dos maiores líderes da história, não só de Israel, mas de todo o mundo. Moisés, eu já falei isso para os irmãos em muitas oportunidades, pegou um povo vassalo, um povo escravo, um povo que não tinha lei, um povo que não tinha saneamento básico, um povo que não tinha exército, um povo que não tinha estrutura de poder, não tinha estrutura de fiscalização nenhuma, o povo que não tinha juiz, um povo que não tinha governo, e deu a esse povo escravo uma noção de todas essas coisas e um rumo. Um cara só, num período de tempo de 40 anos fazer isso, meu filho, ele é o máximo, ele é o cara. Moisés fez isso tudo, o povo amava Moisés, a ponto, irmãos, de que Judas cita que Miguel e o Satanás estavam batalhando por causa do corpo de Moisés. E aí, irmãos, os estudiosos acreditam que isso aconteceu porque Deus queria preservar o corpo de Moisés da idolatria do povo de Israel. Porque se descobrissem o corpo de Moisés, ia virar alvo de idolatria. E Deus queria preservar o servo dele. Você imagina suceder um cara igual a esse? E quando Josué sucede Moisés, Deus vira para Josué e fala: não tenha medo, seja forte e corajoso. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o primeiro desafio de cara de Josué, o primeiro desafio, atravessar o Jordão. Como é que vai atravessar o Jordão? Deus repete o mesmo gesto que ele fez com o povo lá na travessia do Mar Vermelho. O que acontece com o Jordão? Ele abre, para que o povo possa passar. E Deus ainda vira para Josué e fala o seguinte: tira de dentro do Jordão 12 pedras. Quando você chegar do outro lado, você constrói um memorial. E toda vez que vocês passarem por lá, vocês olharem aquele memorial, vocês vão lembrar o que eu fiz por vocês. E Josué, não tenha medo, eu sou contigo. Irmãos, nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós temos que enfrentar, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Nós não devemos ter medo. Parece redundante, mas não é. É normal você e eu termos medo. É normal nós sentirmos, nós somos humanos, mas nós não podemos ser paralisados por isso. E aí, irmãos, eu acho interessante que o Abraão, ele está com medo. O Abraão, ele fala isso para Deus, mas a expressão dele a Deus denota que ele sabe quem é Deus. Ele chama Deus de Adonai Yahvé, o Senhor. A palavra Adonai significa Senhor, patrão, chefe, dono. A ideia que ele está tendo quando ele se refere a Deus a isso, é que mesmo ele estando com medo, ele sabe que o Senhor é o soberano na vida dele. O Senhor é o dono da vida dele, é o patrão da vida dele. Nós devemos guardar sempre isso nos nossos corações, irmãos. Está passando por um momento difícil? Lembra, Adonai e Yahvé, o Senhor é o meu dono. Se o Senhor é o meu dono, com todo respeito, você acha que Deus não tem coisa boa para você?
Jesus disse que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará coisas tão boas. Irmãos, nós precisamos a questão do trabalho aí de Deus, pedagógico de Deus com Abraão, é extremamente interessante. Eu caminho para o final do meu sermão. Deus vira para Abraão e fala para Abraão assim: Abraão, eu estou falando para você não ter medo, porque o que eu vou fazer com você é tão excelente que você não está entendendo ainda. O momento que você está vivendo é inoportuno. O momento que você está vivendo está gerando medo em você. Mas o que eu vou fazer na sua vida, você ainda não entendeu. Você ainda está limitado pela sua visão. Algumas coisas estão limitando a sua visão e você não está conseguindo enxergar. Eu vou fazer você enxergar isso de uma forma mais pedagógica. Abraão, sai da tua tenda. Sai de onde você está. Vem até aqui, olha para o céu. Abraão olha para o céu e Deus faz uma pergunta a ele. Abraão, você consegue contar as estrelas? Você imagina? Alguém aqui já foi para um lugar onde não tem a iluminação e à noite não tem a poluição que nós temos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros grandes estados? Já foi? À noite, quando você olha para o céu, você vê aquelas estrelas, parece que o céu está perto de você. É ou não é verdade? Quem já viu isso, já presenciou isso? Que coisa linda. E você olha para o céu, parece que o céu está próximo, um monte de estrela. Você imagina 4.000 e poucos anos atrás, quando Deus vira para Abraão, não tinha poluição, não tinha nada disso, no deserto. O Abraão olha para o céu, vê aquele céu enorme se abrindo, e Deus fala para ele assim: Abraão, você consegue contar as estrelas? O Abraão, óbvio, Senhor, que não, é impossível. Abraão, assim vai ser a tua descendência. Você ainda não entendeu o que eu quero fazer na sua vida. Você está limitado pela tenda. Se você ficar dentro da tenda, você não vai conseguir enxergar o céu e não vai enxergar os sonhos que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você. Você precisa sair da tua zona de conforto, Abraão, e olhar com outros olhos. E meus irmãos, quando eu estava estudando, orando para pregar isso aos irmãos, eu lembrei de uma passagem muito interessante. Existiu no Velho Testamento, lá no livro de Reis, conta a história de um homem chamado Eliseu, um profeta do Senhor. E Eliseu, em um determinado momento, estava Israel em guerra, e tinha um menino que era discípulo de Eliseu, chamado Geazi. Eliseu e Geazi estavam andando, e até que viram eles os carros e os cavalos do inimigo, e o Geazi ficou desesperado. Ele era um menino sem experiência, ainda profética, igual o profeta Eliseu, já maduro, experiente, tarimbado, né? O Geazi fica desesperado quando vê os carros e os cavalos, e ele vira para Eliseu: Senhor, os carros e os cavaleiros estão aí, o que a gente vai fazer? Eliseu faz uma oração ao Senhor e fala assim: Senhor, abra os olhos do moço, abra os olhos do menino, para que eles possam enxergar que maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. E a Bíblia diz que os olhos são abertos de Geazi, e Geazi consegue ver a multidão celestial ao lado de Israel. Meus irmãos, se nós soubéssemos e tivéssemos fé de que quem está do nosso lado é maior do que qualquer outro, nós não temeríamos nada. Amém? Nós não temeríamos. Nós não ficaríamos temerosos, nós não ficaríamos preocupados. Jesus nos ensinou isso: não andeis ansiosos, com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Vocês não podem acrescentar um côvado à estatura de vocês, um centímetro ao tamanho de vocês. Vocês não podem mudar um fio da cabeça de vocês, de preto para branco, de branco para preto. Vocês não podem fazer nada disso, então descansem no Senhor. Mas irmãos, o Abraão, quando ele olhou isso, e ele ficou olhando aquela imensidão, ele creu. Que palavra tremenda, verso de número 6. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu, não foi na promessa, ele creu no Senhor da promessa. E isso lhe foi imputado como justiça.
Às vezes nós lemos o texto e interpretamos o texto de uma forma errada. A gente acha que Abraão creu na promessa. Abraão não creu na promessa. Abraão creu no Deus da promessa, que está muito acima da promessa, que vai muito além da promessa. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. O apóstolo Paulo, em Romanos, no verso de 16, 17, se utiliza dessa passagem, dessa fala de Gênesis, para dizer que se nós crermos, isso nos será imputado como justiça. E ele acrescenta, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O autor aos Hebreus vai repetir, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós caminhamos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós olhamos o que não existe. E como diz o autor aos Hebreus, o que não existe passa a existir, porque nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Se não for assim, irmãos, nós não temos nenhum tipo de diferença das pessoas que estão lá fora. As pessoas andam adoecendo, porque elas não encaram os seus medos. Não tem dimensão de que quem é soberano sobre a sua vida é Adonai Yahvé. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o dono da minha vida. Ele é o meu escudo. Ele está à minha frente. É Ele que vai à minha frente me protegendo. É Ele que diz para mim, não temas, eu estou contigo. É Ele que fala para mim, eu vou fazer cumprir sobre a sua vida as minhas promessas. Irmãos, eu quero trazer ao coração de vocês a maior certeza que um crente pode ter. A maior certeza que o crente pode ter não é uma vida boa, não é uma vida farta, não é uma vida repleta de bens materiais. Mas a maior certeza que um crente pode ter é que um dia ele estará diante do seu Senhor e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada disso que tem nesse tempo presente. E nós estaremos com Ele e seremos participantes do seu reino. A promessa de Deus que nos foi imputada como justiça é essa. Porque se nós perseverarmos até o fim de Jesus, nós seremos salvos e ganharemos do Senhor a nossa coroa que nos está proposta. Você e eu precisamos passar por essa peregrinação, esse tempo presente, tendo em mente essa verdade. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor é o meu escudo. E o meu galardão virá naquele grande dia. O galardão do crente é o reino eterno na glória. Nesse tempo a gente pode chorar, nesse tempo a gente pode sofrer, nesse tempo a gente pode ter perda, nesse tempo a gente pode ter os nossos problemas. Jesus nos advertiu disso. Mas nós precisamos olhar as coisas com os olhos do Senhor, pela fé, esperando a nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. É isso que deve nos mover o coração. Amém, irmãos? Queria que você abaixasse seus olhos, ou abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria fazer um convite a você. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você está passando um momento muito difícil na sua vida. Você está passando um momento delicado, um momento de prova, e você esteja à semelhança de Abraão, com medo, indagando ao Senhor muitas coisas, colocando diante do Senhor as suas aflições, as suas dores, os seus traumas, os seus medos. Eu queria fazer a você um convite da parte do Senhor, que você entregasse esses medos, essas dores, essas coisas que estão de alguma forma tirando a sua paz ao Senhor, e confiasse que Ele é o soberano sobre a sua vida, que Ele é o dono da sua vida, que Ele é o teu escudo. Assim como o escudo protege um cavaleiro de receber qualquer dano, Ele protege você dos teus malfeitores. Ele protege você dos dardos de Satanás. Ele protege o teu coração
dos dardos inflamados do inimigo. Eu quero convidar você hoje a crer como o Abraão creu naquele momento, no Deus da promessa. O Deus que nos faz a promessa de um dia nós estarmos com Ele, se nós crermos que Jesus morreu e ressuscitou por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Se você entendeu que Deus falou ao seu coração nessa noite, e você quer entregar o seu coração nesse momento ao Senhor, entregar o seu medo, as suas dores, eu não estou falando para você frequentar essa igreja, eu não estou falando para você vir à igreja, eu estou falando para você entregar o seu coração ao Senhor, esse momento que você está vivendo, e deixar que o Senhor seja Deus sobre a sua vida. Se você entendeu isso, eu quero que você, onde você estiver, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor e nós te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a convicção, a certeza de que nós somos seres humanos e somos, ó Deus, suscetíveis a essas dores, aos medos, aos traumas, porque, como dizia Deus, aí os pensadores, nós não somos máquinas, somos homens criados pelo Senhor, que estão, ó Deus, à mercê das patologias da vida, das intempéries da vida, e nós, ó Deus, queremos confessar as nossas dores, as nossas lutas, os nossos medos a Ti nesse momento. Ó Deus, o Senhor sabe que tem gerado medo nos nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, o que tem de alguma forma nos paralisado e tem, ó Deus, nos feito olhar as circunstâncias ao nosso redor. E muitas vezes tem nos feito esquecer, ó Deus, que o Senhor é dono de nossas vidas. Tem nos feito esquecer de que o Senhor, ó Deus, é o nosso Adonai, o nosso Senhor, o nosso chefe, o nosso guia. E tem, ó Deus, nos permitido cair, ó Deus, nas provas e nas tentações, e muitas vezes nas tentações do diabo. Nós temos nos enveredado por caminhos tortuosos, porque temos perdido, ó Deus, a visão de quem é o Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, assim como o Senhor tratou o medo do coração de Abraão, eu peço ao Senhor que o Senhor trate o nosso coração nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa tirar de nós os nossos medos. E assim como o Senhor disse, ó Deus, a Abraão naquele momento, que o Senhor era o escudo do coração de Abraão, que o Senhor era o escudo de Abraão, o seu galardão, sê tu, ó Deus, o nosso escudo. Sê tu, ó Deus, o nosso galardão. Sê tu aquele que nos protege, aquele que, ó Deus, extrai de nós os medos, os anseios, as dores, para que a gente possa, ó Deus, conforme Abraão, olhar para o Senhor e crer que o Senhor, ó Deus, é soberano e dono de todas as coisas. Crer que o Senhor está preparando algo que os nossos olhos jamais viram, algo que os nossos ouvidos jamais ouviram, algo que ser humano nenhum pode imaginar. Ó Deus, nós um dia teremos do Senhor esse galardão, a nova Canaã, a nova Jerusalém, a pátria celestial. E é nisso que nós acreditamos, Senhor. Por mais que as lutas, ó Deus, os medos, os problemas desse tempo presente nos aflijam, os nossos olhos estão em Ti, voltados para a Tua pessoa, para a Tua promessa de um dia estarmos contigo. Fica conosco. Toma a vida desses irmãos queridos que levantaram suas mãos diante do Senhor. Ó Deus, cuida do coração deles, cuida da vida deles, cuida dos medos deles. Trata cada um deles dentro da sua individualidade. Por isso o Senhor é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. O Senhor tratou cada um de forma diferente, se revelou a cada um de forma diferente, e nós cremos que o Senhor nos trata na nossa individualidade. Por isso, Senhor, ó Deus, visita o coração dos meus irmãos,
de forma individual, ainda nesta semana, que eles sejam ministrados pelo Senhor, alcançados pelo Teu Espírito e tenham, ó Deus, resposta às suas petições. Fica conosco. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti e pedir ao Senhor uma semana abençoada, cheia da Tua presença. A Tua presença nos basta, a Tua graça nos basta. E essa é a oração que nós Te fazemos e Te somos gratos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um abraço no seu irmão e falar uma palavra de ânimo para ele, de carinho, de incentivo? Irmãos, antes de terminar o culto, eu pulei o ofertório. Eu queria passar um vídeo. Como os irmãos sabem, nós estamos em campanha de missões mundiais. O tema da Junta de Missões Mundiais durante o mês de março é Até que Ele Venha, baseado-se no texto em que Jesus nos comissionou a fazermos discípulos de todas as nações, até que Ele voltasse para nos buscar e levar a sua presença. Nós temos um vídeo para passar para os irmãos rápido. Depois os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas podem devolver ao Senhor, e eu vou estar à porta já esperando os irmãos para cumprimentá-los. Mas antes vamos ver o vídeo e depois os irmãos podem ofertar e eu estarei à porta esperando os irmãos. Deus abençoe os irmãos, dê aos irmãos uma semana de paz, na graça de Jesus nosso Senhor. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. No final do seu evangelho, Mateus nos conta que Jesus Cristo disse que havia recebido todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso nos mandou fazer discípulos em todas as nações e nos garantiu que estará conosco até o final dos tempos. Por isso fazemos missões, porque Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder e Ele nos mandou. Sim, fazemos na autoridade dEle, submissos a Ele, levamos esperança a todas as pessoas. Mas hoje ainda há milhares de povos não alcançados, que não sabem que Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade, e por isso estão submissos ao pecado, estão submissos ao inimigo. Mas nós temos a verdadeira resposta. Nós temos a condição de anunciar a eles que eles já podem ser libertos, porque Jesus Cristo tem todo o poder, tem toda a autoridade. Vamos fazer isso. Vamos fazer o anúncio da libertação até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Tua graça me alcançou, pra Ti quero
até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar.